da cidade de Volta Redonda têm feito um trabalho de conscientização do acidente vascular cerebral, conhecido como AVC ou derrame. Infelizmente, a doença é a primeira causa de morte no país, porém ainda é bastante negligenciada. Então, o Canal 36 conversou com a neurologista Renata Lengruber para nos esclarecer sobre o assunto. Doutora Renata, o que é a doença ou AVC? O acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, né, é a principal causa de morte no Brasil, né, principal causa de incapacidade no mundo. Durante muitos anos, né, a gente não tinha muito a oferecer para esse paciente. Quando em 1995, né, foi publicado um estudo que mostrou a efetividade de uma medicação, que a gente chama isso de um tratamento trombolítico, que ele dissolve o coágulo que está obstruindo aquele vaso, né? E isso a gente aumenta a chance desse paciente não ter uma sequela ou minimizar essa sequela. Diante do impacto que essa doença, na verdade, ela causa para a sociedade, né? Hoje a gente tem, na verdade, priorizado tanto o atendimento, né, na prevenção primária, então tentar, na verdade, que esse paciente ele trate os fatores de risco que são modificáveis, né, passíveis de tratamento e mesmo que esse AVC ocorra, que esse paciente ele seja direcionado pelo serviço de atendimento móvel de urgência a uma unidade hospitalar que tenha uma equipe orientada, capacitada para poder tratar esse paciente, para reconhecer se esse paciente ele é elegível ou não para esse tratamento. E existem dois tipos de AVC, né, doutora? Sim, existem dois tipos de AVC, 85% dos casos, a maior parte dos casos, né, é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico, você tem uma obstrução desse vaso, dessa artéria causada por um trombo. Essa artéria, na verdade, ela é entupida, ela impede que o fluxo sanguíneo chegue a uma determinada região do cérebro e dependendo dessa região, você pode ter a alteração neurológica. Então, você pode ter uma alteração neurológica de força de braço, de perna, uma alteração da linguagem, de visão, você pode, na verdade, ter uma alteração visual, né? Você pode ter uma vertigens, né? Vertigens principalmente naquele paciente, né, que não apresentava anteriormente. Então, são sinais de alerta que você, na verdade, tem que reconhecer como possível AVC. Como que essa doença surge? O AVC, de uma maneira geral, né, 90% dos casos a gente fala que ele pode ser evitado, porque os fatores de risco, eles são passíveis de tratamento. Então, quais são esses fatores de risco, né? Os fatores de risco modificáveis a gente tem aí. Hipertensão arterial, que de longe é o principal fator de risco, a gente tem a glicose alta, o diabetes, a gente tem um colesterol, a gente tem o sedentarismo, a obesidade, né, o fumo, o tabagismo, o etilismo. Hoje o estresse também é considerado um dos fatores de risco. E somando esses fatores de risco, né, com o passar dos anos, você tem uma maior chance que esse paciente, né, ele desenvolva ou tenha um acidente vascular cerebral. E como detectar esses sintomas? Os primeiros, né, no caso, descobrir que a pessoa está com a doença. Diferente do infarto, a gente fala diferente do infarto, né, do miocárdio, o AVC, muitas vezes, ele tem sintomas que eles não são reconhecidos pela população em geral. Na verdade, a nossa população ainda não só no Brasil, mas mundialmente, ela não é bem educada, né, no sentido de você reconhecer esses sinais, né, de um possível AVC. O que faz toda a diferença, porque a gente considera que tempo, na verdade, é cérebro perdido. Quanto mais cedo você chega ao hospital, você tem, na verdade, tecido cerebral viável e você pode, na verdade, evitar que esse paciente chegue, entendeu? Fique com uma sequela. Então, a gente pode identificar, né, esses sinais de um possível AVC através de um método que a gente fala mnemônico, para a gente poder gravar uma regrinha. E a gente pede para esse paciente sorrir, então esse paciente, na verdade, ao sorrir, ele pode ter um desvio da boca, do canto da boca, né, para um lado direito ou para o lado esquerdo. Você pede para o paciente estender os dois braços e você vai avaliar a força desse membro superior, do braço direito ou do braço esquerdo. Caso um dos dois braços esteja mais fraco, a tendência é ele cair primeiro. Então, o terceiro item que a gente avalia, né, é a música. A gente pede para esse paciente cantar uma música ou falar uma frase. Então, se a gente pedir para ele falar uma frase, o Brasil é o país do futebol, ele pode falar essa palavra, na verdade, essa frase, né, de maneira desconexa, ou muitas vezes ele pode não entender o comando, né, de falar essa frase.
Então, reconhecendo um desses sinais, não necessariamente os 3 têm que estar presentes, né? Você deve ligar para uma unidade móvel de urgência. Em nossa região a gente tem o SAMU, né? E você vai ligar, é uma unidade que ela é preparada para esse atendimento pré-hospitalar e ela deve direcionar esse paciente para o hospital que esteja capacitado, né? Com uma equipe que possa reconhecer esse paciente, que possa avaliar se ele, na verdade, preenche os critérios para poder receber essa medicação, que infelizmente não são todos os pacientes. Mas o importante é que esse paciente, o quanto antes ele chegue ao hospital e seja, na verdade, avaliado por uma equipe capacitada. Então essa é a principal, na verdade, diferença nesse tempo aí desse tratamento e essa chegada ao hospital. Doutora, existe um tempo para esse paciente chegar ao hospital para poder receber o medicamento? Ainda existe um tempo, né? O tempo que a gente considera é de 4 horas e meia para esse paciente que apresentou o acidente vascular cerebral isquêmico, né? Aquele AVC que ocorreu uma obstrução do vaso. A gente tem 4 horas e meia. Porém, assim, quanto mais cedo esse paciente ele chega ao hospital, tá? Maior a chance dele não ter a sequela. Então, o tempo é cérebro, na verdade, é uma frase que, assim, é importante para esse paciente, né? Nessa fase inicial aí. E o SUS hoje atende bastante pacientes com a doença, né, doutora Renata? Sim, sendo uma doença neurológica e sendo a principal causa de morte, né, no Brasil e de incapacidade no mundo, né, você imagina que a maior parte dos pacientes, na verdade, neurológicos, grande parte, nós temos os pacientes com AVC. Hoje funciona às quartas-feiras, né, no ambulatório da manhã, que a gente atende apenas os pacientes com acidente vascular cerebral e algumas doenças também cerebrovasculares, que a gente tentou focalizar, né, num determinado período para que a gente possa, na verdade, fazer um levantamento estatístico e que a gente possa priorizar talvez esse paciente e orientá-lo quanto à importância, né, de você ter um controle adequado dos fatores de risco, né, da pressão, do diabetes, do colesterol, né, o quanto que a gente pode fazer para poder dar uma melhor qualidade de vida para ele.